A dinâmica que ele havia criado com Jones e Lethamar agora se repetia em uma escala maior. Assistentes competiam por sua atenção, tentavam agradá-lo, satisfazer seus padrões, ser dignos dele e de suas causas. Em 1937, quando o congressista James Buchanan morreu de uma hora para outra, a cadeira para o 10º distrito do Texas de repente estava vazia. Apesar das incríveis chances contra ele, ainda era relativamente desconhecido e jovem demais. Johnson decidiu concorrer e convocou seus auxiliares. Acólitos cuidadosamente cultivados começaram a jorrar no Texas, tornando-se motoristas, cabos eleitorais, redatores de discursos, churrasqueiros, animadores das massas, enfermeiros, o que a campanha precisasse. Nas 6 breves semanas da corrida, a infantaria de Johnson cobria toda a extensão do 10º distrito. Na frente deles, a cada passo estava o próprio Johnson, fazendo campanha como se sua vida dependesse disso. Um por um, ele e sua equipe conquistavam eleitores em cada esquina do distrito e, por fim, em uma das maiores viradas de qualquer corrida política americana, Johnson venceu a eleição. Sua carreira posterior, primeiro como senador, depois como presidente dos Estados Unidos, obscureceu a base de seu primeiro grande sucesso, o exército de dedicados e incansáveis seguidores que ele havia cuidadosamente montado ao longo dos 5 anos anteriores. Interpretação: Lyndon Johnson era um jovem muito ambicioso. Não tinha dinheiro nem contatos, mas tinha algo muito mais valioso, a compreensão da psicologia humana. Para obter influência no mundo, você precisa de uma base de poder e, aqui, seres humanos, um exército dedicado de seguidores valem mais do que dinheiro. O que eles farão por você o dinheiro não compra. Este exército é complicado de montar. As pessoas são contraditórias e defensivas, exija demais delas e elas se ressentirão, trate-as bem e elas não reconhecerão isso. Johnson evitou estas armadilhas fazendo sua equipe desejar sua aprovação. Para isso, ele liderava da linha de frente. Trabalhava mais do que qualquer um em sua equipe, e seus homens o viam fazer isso, não acompanhá-los fazia se sentirem culpados e egoístas. Um líder que trabalha tanto assim desperta instintos competitivos em seus homens, que fazem o possível para se provarem mais merecedores do que seus colegas. Ao mostrar o quanto do próprio tempo e esforço ele estava disposto a sacrificar, Johnson conquistou o respeito deles. Uma vez tendo esse respeito, as críticas, mesmo quando ríspidas, tornavam-se motivadores eficazes, fazendo seus seguidores sentirem que o estavam decepcionando. Ao mesmo tempo, um gesto de bondade inesperado desfazia qualquer habilidade para resistir a ele. Compreenda, o moral é contagiante, e você, como líder, define o tom. Peça sacrifícios que você mesmo não faria, fazer tudo usando assistentes, e suas tropas ficarão letárgicas e ressentidas. Seja gentil demais, mostre-se excessivamente preocupado com o bem-estar deles e você drena a atenção de suas almas e cria crianças mimadas que choramingam a mais leve pressão ou pedido para trabalhar mais. O exemplo pessoal é a melhor maneira de definir o tom adequado e elevar o moral. Quando seu pessoal vê sua devoção à causa, assimila seu espírito de energia e autossacrifício. Algumas críticas oportunas, aqui e ali, e eles só se esforçarão mais para agradá-lo, para estar à altura de seus altos padrões. Em vez de ter de puxar e empurrar seu exército, eles estarão correndo atrás de você. 13 em maio de 218 a.C., o grande general Aníbal, de Cartago, na moderna Tunísia, embarcou em um plano ousado. Ele lideraria um exército para atravessar a Espanha e a Gália e cruzar os Alpes até o norte da Itália.
Seu objetivo era derrotar as legiões romanas em seu próprio território, finalmente colocando um término nas políticas expansionistas de Roma. Os Alpes eram um tremendo obstáculo para o avanço militar. Na verdade, a marcha de um exército que atravessasse as altas montanhas era sem precedentes. Mas em dezembro daquele ano, depois de muitas dificuldades, Aníbal chegou ao norte da Itália, apanhando os romanos totalmente de surpresa e a região desprotegida. Mas isso teve um preço. Dos 102.000 soldados originais de Aníbal, só 26.000 sobreviveram e estavam exaustos, famintos e desmoralizados. Pior, não havia tempo para descansar. Um exército romano estava a caminho e já havia cruzado o rio Pó, a poucos quilômetros do acampamento cartaginês. Na véspera da primeira batalha de seu exército contra as temíveis legiões romanas, Aníbal precisava reanimar seus homens esgotados de alguma maneira. Ele decidiu armar um espetáculo. Reunindo seu exército, ele trouxe um grupo de prisioneiros e lhes disse que, se lutassem uns contra os outros até a morte como uma competição de gladiadores, os vitoriosos ganhariam a liberdade e um lugar no exército cartaginês. Os prisioneiros concordaram e os soldados de Aníbal ganharam de presente horas de sangrento divertimento, uma grande distração para seus problemas. Quando a luta terminou, Aníbal dirigiu-se a seus homens. A competição fora tão agradável, ele disse, porque os prisioneiros tinham lutado intensamente. Isso acontece em parte porque o homem mais fraco vira uma fúria quando perder significa a morte, mas havia uma outra razão também: eles tinham a chance de ingressar no exército cartaginês, de deixar de serem abjetos prisioneiros para se tornarem soldados livres lutando por uma grande causa, a derrota dos odiados romanos. Vocês, soldados, disse Aníbal, estão exatamente na mesma posição. Vocês enfrentam um exército muito mais forte. Vocês estão a quilômetros de casa, em território hostil e não têm para onde ir. De certo modo vocês são prisioneiros, também é liberdade ou escravidão, vitória ou morte. Mas lutem como estes homens lutaram hoje e vocês prevalecerão. A competição e o discurso convenceram os soldados de Aníbal, e no dia seguinte eles lutaram com mortal ferocidade e derrotaram os romanos. Seguiu-se uma série de vitórias contra legiões romanas muito mais numerosas. Quase 2 anos depois, os dois lados se encontraram em Canas. Antes da batalha, com os exércitos dispostos à vista um do outro, os cartagineses puderam ver que estavam em número desesperadoramente inferior e o medo tomou conta dos soldados. Todos ficaram quietos. Um oficial cartaginês chamado Gisgo passou à frente dos homens, examinando as linhas romanas. Parando diante de Aníbal, ele fez uma observação, com voz trêmula, a respeito da disparidade de números. Tem uma coisa, Gisgo, que você não notou, Aníbal respondeu. Em todo esse grande número de homens do outro lado, não há um só que se chame Gisgo. Gisgo deu uma risada, e o mesmo fizeram todos os que puderam escutar, e a piada percorreu as tropas, desfazendo a tensão. Não, os romanos não tinham Gisgo, apenas os cartagineses tinham Gisgo e apenas os cartagineses tinham Aníbal. Um líder capaz de brincar em um momento como este tinha de se sentir muito confiante, e se o líder fosse Aníbal, esse sentimento era provavelmente justificado. Assim como as tropas tinham sido tomadas pela ansiedade, agora elas estavam infectadas com autoconfiança. Em Canas, naquele dia, em uma das vitórias mais devastadoras da história, os cartagineses esmagaram o exército romano. Interpretação: Aníbal era um mestre motivador de uma espécie rara. Quando outros encheriam os ouvidos de seus soldados com discursos, ele sabia que depender de palavras era estar em um triste estado,
palavras só atingem a superfície de um soldado, e um líder deve agarrar seus homens pelo coração, fazer o sangue deles ferver, entrar em suas mentes, alterar seus riumas. Aníbal atingia as emoções de seus soldados indiretamente, relaxando-os, acalmando-os, tirando-os de seus problemas e fazendo-os se unirem. Somente então ele os atingia com um discurso que demonstrava sua precária realidade e dominava suas emoções. Em Canas uma piadinha rápida teve o mesmo efeito, em vez de tentar convencer as tropas de sua confiança, Aníbal a mostrava para eles. Mesmo enquanto riam da piada a respeito de Gisgo, eles se uniam nela e compreendiam seu sentido interior. Não havia necessidade de discurso. Aníbal sabia que mudanças sutis no humor de seus homens podiam significar a diferença entre vitória e derrota. Como Aníbal, você deve mirar indiretamente nas emoções das pessoas, fazê-las rir ou chorar por causa de algo que pareça não estar relacionado com você ou com o problema em questão. Emoções são contagiantes, elas aproximam as pessoas e as unem. E aí você pode tocá-las como um piano, movendo-as de uma emoção para outra. Oratória e apelos quando só nos irritam e insultam, enxergamos através deles. A motivação é mais sutil do que isso. Ao avançar indiretamente, armando seu apelo emocional, você chega lá dentro em vez de apenas arranhar a superfície. 4 Nas décadas de 1930 e 1940, os Green Bay Packers eram um dos times de maior sucesso no futebol americano profissional, mas no final da década de 1950 eles eram o pior. O que deu errado? O time tinha muitos jogadores talentosos, como o ex-All-American Paul Horner. Os proprietários cuidavam bem do time e estavam sempre contratando novos treinadores, novos jogadores, mas nada conseguiu retardar a queda. Os jogadores tentaram, eles detestavam perder. Realmente, não eram assim tão ruins, eles chegaram perto de vencer muitas partidas que perderam. Então o que podiam fazer a respeito? Os Packers chegaram ao fundo do jogo em 1958. Para a temporada de 1959 eles tentaram o truque de sempre, trazer um novo treinador e gerente geral, Vince Lombardi. Os jogadores, em sua maioria, não sabiam muita coisa sobre o homem, só que ele havia sido treinador assistente do New York Giants. Quando se reuniram para conhecer o novo treinador, os jogadores esperavam o discurso típico: este é o ano da virada, vou ser duro com vocês, as coisas vão mudar. Lombardi não os decepcionou, em um tom tranquilo, enérgico, ele explicou um novo conjunto de regras e códigos de conduta. Mas uns poucos jogadores notaram algo diferente em Lombardi, ele transpirava confiança, nada de gritos, nada de exigências. Seu tom e modos sugeriam que os Packers já eram um time vencedor, eles só precisavam estar à altura. Ele era um idiota ou uma espécie de visionário. E aí vieram os treinos, e mais uma vez a diferença não era tanto como eles eram conduzidos, mas o espírito por trás deles, eles se sentiam diferentes. Os treinos eram menores, porém mais exigentes fisicamente, chegando quase à tortura. E eram intensos, com os mesmos jogos simples repetidos infinitamente. Ao contrário dos outros treinadores, Lombardi explicava o que estava fazendo, instalando um sistema mais simples, baseado não na novidade e na surpresa, mas na execução eficiente.